Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui ouvindo esse vídeo, encarnados e desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa permear os nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre as causas do sofrimento. Esse tema ele é tratado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O que nós precisamos pensar antes da gente conversar um pouco sobre esse capítulo? Primeiro, o sofrimento faz parte da nossa existência. Então, todos sofrem, todos nós sofremos. Não existe uma pessoa aqui nesse nosso mundo que não passe por nenhum tipo de sofrimento, por nenhum tipo de aflição. Interessante que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, eles falam que existem vários mundos habitados. Os espíritos passam essa orientação e falam sobre o nosso planeta Terra, que o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Então é um lugar onde todo mundo precisa passar por algum tipo de sofrimento ainda. É um lugar onde, infelizmente, o mal se sobrepuja ao bem. A Joana de Ângeles, ela fala que o nosso planeta Terra é como se fosse um hospital ou uma escola, onde todos estão aqui para aprender e para crescer. E a gente pensa, quando fala do sofrimento, uma coisa muito interessante, que é o seguinte: por que Deus nos faria sofrer? Por que Deus faria com que uns viessem na miséria, outros mais abastados, uns sofrendo mais do que outros, uns com uma saúde melhor, outros com a saúde pior, com deficiências físicas, outros não? Aí a gente relembra lá o Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, quando ele vai falar dos atributos de Deus, e um dos atributos é que Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele jamais nos faria sofrer à toa. Não existe isso, a gente sofre porque Deus quer. Não. Todo sofrimento tem uma causa, e é isso que o capítulo 5 do Evangelho vai nos esclarecer. Todo sofrimento tem uma causa, e essa causa pode ser uma causa atual, ou seja, nessa nossa encarnação aqui, nós estamos vivenciando coisas que geram sofrimento, ou então existem causas anteriores, ou seja, causas que vêm de outras vidas, de vidas passadas. Vale a gente lembrar que tudo que a gente faz gera uma reação, que é a lei de causa e efeito. Então, se eu faço uma coisa boa, essa coisa boa volta para mim na mesma intensidade. Se eu faço uma coisa ruim, essa coisa volta para mim na mesma intensidade. E como é uma coisa ruim, volta gerando sofrimento. Então, sempre o sofrimento é a consequência de algum ato, e Joana de Ângeles ainda vai mais a fundo, ela fala de um ato, de uma palavra e de um pensamento. Então, nós vamos falar um pouquinho das causas atuais. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que as causas atuais do nosso sofrimento são consequências do nosso caráter e do nosso proceder. E aí a gente volta a Joana de Ângeles, que ela fala, isso é consequência do nosso pensar, do nosso agir e do nosso falar. Então vamos falar um pouquinho de exemplos, vamos dar uns exemplozinhos simples, básicos do nosso dia a dia, de coisas do nosso caráter e do nosso proceder que geram sofrimento, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos basiquinhos, simplesinhos, mas que fazem a gente pensar um pouco, né?
nós somos muito imprevidentes no nosso dia a dia. Então, um exemplo, nós gastamos mais do que nós ganhamos. Quando a gente ganha mais, a gente gasta mais do que a gente ganha, isso gera na gente ansiedade, desespero mesmo, né? Preocupação. Isso tudo é sofrimento. Quando eu corro demais, por exemplo, com o meu carro, e eu causo algum tipo de acidente por causa disso, eu estou gerando sofrimento. O meu proceder foi errado. Eu dirigi de uma forma inconsequente, eu passei da velocidade que eu devia respeitar, e aí eu gero um sofrimento, que pode ser às vezes muito sério, muito grave, né? Coisas bobas do nosso dia a dia, se eu como muito, né? Então, se eu como muito, se nós comemos muito, isso gera na gente aquela sensação de estar empaturrado, de não estar bem, né? De não se sentir bem. Isso mais adiante nos faz engordar, ganhar peso, que acaba afetando a nossa saúde ou a nossa autoestima, né? Se eu bebo muito, a mesma coisa acontece. Então, muitas vezes a nossa imprevidência gera sofrimento, o nosso proceder, né? O nosso caráter. Às vezes a gente é tão orgulhoso no nosso dia a dia que a gente não pede ajuda. Então, nós às vezes estamos com muitos problemas, estamos muito sufocados, mas a gente não pede ajuda, a gente não procura ajuda. Ajuda que pode ser de um amigo, de uma religião, de um profissional de saúde, né? Mas nós não pedimos, nosso orgulho não deixa, porque no fundo isso é orgulho, não é? Então, o que acontece? A gente vai ficando pior, a gente vai piorando, a gente vai ficando mais sufocado, mais perdido dentro dos nossos problemas. Outra coisa que eu lembrei quando eu pensei no orgulho, muitas vezes a gente não consegue se aproximar de alguém querido pelo nosso orgulho. A gente sente falta da pessoa, a gente quer estar com a pessoa, mas a gente não consegue pedir desculpa, a gente não sabe pedir desculpa, a gente não quer pedir desculpa. A gente não faz isso, a gente não dá o passo à frente e a gente sofre com isso. Em vez de a gente ir lá e resolver o problema, não, a gente fica enrolando e sofrendo com isso, né? A nossa falta de perseverança muitas vezes nos gera sofrimento também. Às vezes eu pensei nessa falta de perseverança, eu lembrei que às vezes a gente entra num emprego e logo de cara a gente já não gosta. Já fala que não gosta, que não quer, que vai sair, que não quer mais. A gente não consegue perseverar, esperar um pouco, ver como é que as situações ficam. A gente não persevera, né? O nosso mau proceder nos faz muitas vezes ser deseducados e grosseiros. E sendo grosseiros, nós acabamos afastando as pessoas do nosso lado. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente está sozinho, por que as pessoas não querem ficar com a gente, não querem sair com a gente, não querem estar com a gente. Mas a gente não consegue fazer uma autoanálise e ver que nós estamos sendo grosseiros, deseducados, muitas vezes, né? Indelicados, sem noção, né? O famoso sem noção. Muitas vezes nós somos preconceituosos e esse preconceito nosso causa sofrimento. Causa sofrimento para nós e sofrimento para o outro também. Um exemplo que eu acho típico disso é sobre orientação sexual. E principalmente quando acontece isso com os nossos filhos. E muitas vezes
os pais não aceitam as opções sexuais dos filhos. E isso gera sofrimento, porque gera um afastamento, gera discordância. E às vezes você acaba se afastando de um filho querido por um preconceito seu, né? Um outro mal proceder nosso, né? A escolha dos nossos relacionamentos. A gente fala esse negócio de dedo podre, fulano tem dedo podre. Por que às vezes os nossos relacionamentos não dão certo? Muitas vezes nós acabamos repetindo o mesmo padrão. Nós escolhemos o mesmo tipo de pessoa, a mesma situação. Nós repetimos padrões que a gente já sabe que não vai dar certo, mas a gente faz de novo com o nosso mal proceder. E isso gera sofrimento. Muitas vezes o nosso comportamento nas nossas relações, e aí eu vou falar dos casamentos, né? A gente não deve esquecer que o Livro dos Espíritos, ele fala sobre a indissolubilidade do casamento. E é interessante porque ele diz o seguinte, que o casamento é uma lei do homem. O casamento perante a lei de Deus, ele é baseado no amor. Então, enquanto existe respeito, existe amor, existe o casamento aos olhos de Deus. Agora, quando isso não existe mais, não existe mais casamento. E quantas vezes a gente vê que a gente casa e não é por amor? Casa porque está junto há muito tempo, casa porque ficou grávida, casa porque quer sair de casa, grávida porque casa porque o outro companheiro ou companheira tem dinheiro, e isso vai dar uma boa vida. Então, a gente acaba se envolvendo na vida de outra pessoa para construir uma relação de casamento que desde o início já não é baseada em amor, ou é só atração física. E isso acaba gerando sofrimento. Por quê? Porque vai terminar a história numa relação conflituosa. Uma relação conflituosa, muitas vezes de agressão, às vezes até de agressão física, agressão psicológica. E aí a gente vê essa quantidade de casamento que não tem amor. O casal continua junto um ali com o outro para sofrer, porque não tem mais amor. Então, aos olhos de Deus, ali não tem mais casamento. Casamento existe no papel, na lei do homem. Muitas vezes nós geramos sofrimento também com o nosso proceder, porque a gente tem ainda muito pouco desse amor evangélico que o Paulo cita na carta dele, que perdoa tudo, que é o amor profundo, não é? Nós temos mais apego do que esse amor evangélico. Então, a gente quer ter controle sobre as pessoas. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer que as pessoas façam o que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E como isso é impossível, a gente controlar o outro, a gente acaba sofrendo. Então, a gente sofre porque o outro está fazendo uma escolha que a gente não faria, ou que a gente não gosta, mas a vida é do outro. Nós temos que responder pela nossa vida. Nós vamos dar conta da nossa vida quando a gente desencarnar. E o outro vai dar conta da vida dele. Então, o outro tem todo o direito de agir como ele quiser ou ele achar que é certo. Porque é problema dele, não é problema nosso. A grosso modo, é isso, né? Um outro exemplo que eu pensei de sofrimento que nós causamos para nós mesmos nessa vida é a quantidade de expectativa que a gente gera. A gente gera muita expectativa em relação às pessoas, né, pelo nosso apego, e às coisas, às situações.
Então a gente imagina que no nosso aniversário todo mundo vai fazer uma festa surpresa pra gente. Aí chega no dia e não tem festa surpresa, aí eu fico acabada. Nossa, meus amigos não gostam de mim, não me amam, não... Ou no meu aniversário de casamento, meu companheiro ou a companheira esquece, não lembra. Você está naquela expectativa imensa e aquilo não acontece. Gera sofrimento. Aí tem uma historinha que eu sempre conto, que é a seguinte, de um velhinho que criava porcos e ele todo dia ia para o chiqueiro para ensinar os porquinhos dele a cantar. E ele foi ficando velho, louco, e morreu, e os porquinhos não cantaram. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que os porquinhos não cantaram? Porque porco não canta, né, gente? Não adianta tentar ensinar, não é da natureza deles. Porco não vai cantar. Então, quantos porquinhos aí na nossa vida a gente está tentando fazer cantar e a gente não vai conseguir? Porque as pessoas têm, cada uma tem a sua própria história, tem a sua natureza diferente. Tem o conhecimento das coisas diferente. Tem gente que não consegue fazer as coisas porque nunca vivenciou aquilo. Porque nunca aprendeu. Ou porque simplesmente aquilo não faz parte da vida dela, do caráter dela. Não está no leque de sentimentos dela, determinadas coisas que a gente está esperando. Né? Outra coisa que eu lembro muito também, quando a gente fala desses sofrimentos da nossa vida atual, às vezes a nossa preguiça, o nosso descaso, sabe? Principalmente com os nossos filhos, às vezes. Que a gente vai deixando os filhos fazerem tudo, tudo. A gente põe o celular na mão das criancinhas pequenas para elas não falarem nada, não perguntarem nada, não pedirem nada. E aí a gente vai deixando tudo, vai deixando tudo, vai deixando tudo, até que chega num momento em que a gente não tem mais controle sobre as coisas nas nossas casas. A falta de limite é tão grande que a gente sofre com isso, muitas vezes. Né? Então, isso é um problema muito sério e muito recorrente hoje, né? Às vezes no centro chega alguém e fala assim: eu não sei o que eu faço com o meu filho. Eu não sei o que eu faço com o meu filho. Meu filho está incontrolável. E aí eu pergunto: quantos anos seu filho tem? 11 anos. Mas isso veio lá de baixo, entendeu? E aí invertem os valores. Quem manda é ele de 11 anos. A mãe obedece e sofre. Mas houve um determinado momento em que houve uma indiferença em relação à educação, a essa estrutura familiar, essa imposição dos limites, dos papéis. Né? E então todas essas coisas que a gente mencionou aqui, e tem outras tantas, geram para nós sofrimento e geram para nós doença também. Gera doença. Então, quando eu falei, por exemplo, do apego, a gente quer que o outro faça o que a gente quer. Então, às vezes, você quer que o seu filho não namore determinada pessoa. Você fica tão nervoso com aquilo, ou nervosa, que sua pressão sobe. Às vezes, você gasta tanto que você não tem e você fica tão desesperado que você infarta. Tem uma labirintite, e uma gastrite, uma úlcera. Então, o nosso proceder e o nosso caráter, ele gera sofrimento nessa vida que gera doença também. Né? E a gente precisa começar a tomar conta um pouco disso. E pensar, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que a gente está estudando, ele vai falar também que existem
causas de sofrimento que elas vêm de outra vida, outras vidas. Como é que é isso? A gente não pode esquecer que nós não somos só o que somos hoje. Nós somos espíritos que vieram de outras vidas, de outras experiências, né? De outras encarnações. Nós vivenciamos outras coisas antes dessa vida. E necessariamente o que nós fizemos ou o que nós fazemos hoje, necessariamente o retorno não vai vir agora. O retorno das nossas ações, do nosso caráter e do nosso proceder, ele pode vir agora, como a gente falou, mas ele pode vir também em uma outra encarnação, num outro momento. Então, muitas coisas nós também passamos, muitos sofrimentos, muitas aflições, que a gente fala assim, nossa, por que isso está acontecendo comigo agora? Mas isso veio em consequências, vamos lembrar lá da Joana de Ângeles, do agir, do falar, do pensar, de outras vidas que nós vivenciamos. Né? Então, quais são os exemplos que o Evangelho cita para nós? Acidentes que nós não podemos prever, alguns reveses de dinheiro, perda de dinheiro, algumas reviravoltas assim. A pandemia, por exemplo. Os flagelos naturais. As deformidades físicas. As perdas dos entes queridos. As doenças que a gente chama de doenças kármicas, que são doenças que são... A gente não causou nada nessa vida para ter essa doença, mas elas são consequências de atos, de pensamentos, de palavras, né? Sempre citando Joana de Ângeles, mas de ações nossas, do nosso proceder e do nosso caráter de outra vida passada. Alguma coisa eu fiz num determinado momento que eu estou colhendo agora o resultado. E é interessante que no item 9 desse capítulo, os espíritos dizem também que muitas vezes alguns sofrimentos são suportados a pedido do próprio espírito antes dele reencarnar. O próprio espírito, antes de reencarnar, ele pede aquela aprovação. Ele pede para que isso faça com que ele cresça, com que ele avance na sua caminhada evolutiva. Aí a gente pensa assim, nossa, que loucura, né? Mas você imagina que você tem uma dívida, que você pode pagar ela em 10 vezes, mas aí você resolve que não, você vai pagar à vista. Que você quer adiantar logo o seu caminho. Isso é possível? É possível. Então, muitas vezes nós passamos por determinadas aflições e sofrimentos que nós pedimos antes de reencarnar, para o nosso próprio crescimento, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele propõe para nós um autoquestionamento. Que a gente pare e pense, o que eu estou fazendo? Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. São as palavras que estão no Evangelho. Então, é fazer essa autoanálise. Como que eu estou procedendo na minha vida? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou usando as minhas virtudes? Eu estou usando bem? Ou eu estou muito presa aos meus vícios? Porque as minhas escolhas, quanto mais ligadas às minhas virtudes, mais amorosas elas serão, melhores serão os resultados que eu vou colher. Né? Então,
nós precisamos ficar atentos a isso e nos esforçarmos cada dia mais para que as nossas escolhas sejam melhores, mais amorosas, que sigam mais as leis de amor que Jesus nos deixou no Evangelho. Que possamos querer ser melhores, não para a gente ser bonzinho, mas porque isso vai ser bom para a gente, porque nós vamos colher coisas boas. E colhendo coisas boas, nós teremos menos sofrimento, com certeza. Então, que possamos pensar nessa lição de hoje e tentar nos esforçar para o nosso crescimento cada dia mais como espíritos. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Obrigada.